Meus queridos irmãos, paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo que estamos fazendo da Escola Bíblica Dominical da Igreja do Evangelho Quadrangular Marajoara. Nós estamos na lição 10. Hoje vamos falar uma parte, ou a segunda parte de Reis, do livro de Reis, e também do livro de Crônicas. Semana passada tivemos a pastora Tamara falando com propriedade sobre essa primeira parte de Reis e Crônicas, e coube a mim dar uma continuidade a esta lição, a lição 10. Queridos, mas antes de falarmos um pouco, estudarmos um pouco a palavra de Deus, já te digo, prepara aí uma caneta, um lápis, para que nós possamos hoje aproveitar o máximo de tempo aqui. Apesar que o tempo nosso é pequeno, mas vamos fazer desse tempo o melhor possível. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti agora que as pessoas que estão participando conosco sejam todas abençoadas. Nós vamos falar um resumo bem rápido sobre Reis e Crônicas, esses livros tão importantes nas Santas Escrituras. Eu peço ao Senhor sabedoria para que venhamos falar de acordo e segundo sempre a Tua vontade. E dê aos meus queridos irmãos sabedoria para que haja um entendimento em nome de Jesus. Amém? Queridos, veja bem. A Bíblia é tão importante para a gente, e é uma coisa que tem mexido muito com o meu coração, é das pessoas perecerem, sofrerem, por não conhecer as Santas Escrituras. Quantas pessoas sofrem por não conhecer a palavra? E eu, como pastor dessa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular Marajoara, eu tenho tentado de todas as maneiras incentivar as pessoas a conhecer a palavra de Deus. E eu dou muito valor à escola bíblica dominical. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos livros de Reis e os livros de Crônicas, mas muito rápido mesmo. E a ideia nossa hoje, em relação a esse estudo, é conscientizar você de que as atitudes de Reis, elas é tão importante, as atitudes deles levavam para eles ou bênção ou levavam para eles maldição. Aqueles que foram fiéis a Deus, eles foram abençoados. Mas os reis que desobedeceram a Deus, eles tiveram consequência não só para eles, mas principalmente sobre a nação. Então quero que vocês possam refletir comigo sobre esses livros, tanto de Reis como Crônicas. Lembrando, queridos, que vai passar para vocês aqui uma leitura diária, de segunda até domingo. Vai estar passando para você essa leitura, para que você possa acompanhar e entender um pouco mais daquilo que estamos falando hoje. Então preste bastante atenção. Vamos falar um pouquinho de Reis. Os livros de Reis, que são primeiro livro e segundo livro de Reis. Conforme a tradição, esse livro foi escrito... provavelmente ele é atribuído por Jeremias, com exceção do último capítulo 2 de 2 Reis, que deve ter sido escrito, sabe, queridos, por alguém que viveu na Babilônia ou no Egito. Então, provavelmente, a autoria dos reis foi Jeremias, entendeu? Veja bem, eu quero que vocês prestem atenção que os livros dos reis, ou o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis, vai mostrar que cada rei, eu já até disse isso antes, mas é bom repetir, que cada rei é julgado com a sua fidelidade a Deus, e passo que a desobediência e idolatria a imagens levava ao fracasso de todas as nações. Mas veja bem, vamos falar um pouquinho então sobre esses reis. Quem foram esses reis que relata no livro dos reis? Vamos lá, rapidinho, Rei de Israel. Primeiro, a gente vai entender que Saul foi o primeiro rei. Saul, primeiro rei. Segundo rei, Davi. Terceiro rei, Salomão. Saul governou 40 anos.
40 anos. Davi reinou também 40 anos, interessante isso. E Salomão também reinou durante 40 anos. Eu quero especificar um pouquinho de Salomão, que ele provavelmente reinou no período de 970 a 930 antes de Cristo. Então termina o reinado de Salomão, aí uma divisão, reino do sul e reino do norte. Então eu quero falar primeiro os reis do sul, reis de Judá, né? Vamos então conhecer aqui rapidamente esses reis. Primeiro, Roboão, que foi filho de Salomão. E o início do seu reinado, aí houve a separação entre as tribos do norte e as tribos do sul. E ele reinou por 17 anos. Os demais reis, eu não vou falar o tempo, mas vou falar a sequência desses reis. Então, primeiro Roboão, depois rei Abias, depois o rei Asa, depois o rei Josafá, Jeorão, quinto rei, Agazias, veja mãe, Agazias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias ou Azarias, né? Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeocás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então foram 20 reis. Em 586 a.C., Jerusalém caiu sob o domínio de Nabucodonosor, sendo assim Judá exilado pela Babilônia. Vamos lá, os reis de Israel, reino do norte. Primeiro rei, Jeroboão. Ele reinou por 22 anos, provavelmente entre 930 a 909 a.C. Foi o primeiro rei do reino do norte, após a separação. Aí depois foi o rei Nadab, Baasa. Vocês estão entendendo? Olha bem, vão anotando aí. Baasa, Elá, Zirrim, Orri, maravilha, Acabe, Agazias, Jorão, Jeú, Jeocás, Jeoás, Jeroboão, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, Oséias reinou por 9 anos e foi o último rei de Israel. Aí por volta de 722 a.C., Samaria foi tomada pela Síria e houve uma deportação em massa, sendo Israel assimilado pela Assíria. Então aqui nós falamos rapidamente dos reis do norte e rei do sul. Lembrando que antes era Saul, Davi, Salomão, depois houve a divisão de reinos, ok? Então, para que vocês entendam muito bem, a gente tenta explicar de uma forma pausada para que vocês possam entender da melhor maneira possível. Quero lembrá-los, queridos, que se você tiver qualquer dúvida, eu vou deixar o telefone da nossa igreja, onde você pode ligar para a gente e falar: pastor, o que é isso? Me explica sobre isso. Eu estou lendo, não estou entendendo. Então o telefone da igreja é 3521-9347. 3521-9347. Aleluia, gente. É muito bom estudar a palavra de Deus. Eu quero aqui, queridos, dar continuidade ao livro de Reis. Ele é muito importante para as nossas vidas. No segundo Reis, por exemplo, há uma palavra dizendo assim, 1,15. Então o anjo do Senhor, aí foca um pouquinho de Elias e também um pouquinho de Eliseu. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu como ele é rei. Nesses livros fala um pouquinho tanto de Elias, tanto no primeiro Reis e no segundo Eliseu, de profetas, homens de Deus que fizeram e marcaram diferença. Homens de Deus que orava e os milagres aconteciam. Elias orava e havia fogo do céu. Elias orava e o Senhor Deus mandava o quê? Chuva sobre uma terra que estava seca. Então a gente percebe essas atitudes desses homens de Deus e que fizeram muita diferença naquela época. E Elias, ele era acompanhado com seu servo Eliseu.
E uma das coisas que Eliseu pediu foi porção dobrada a Elias. Se você for fazer uma análise da palavra de Deus, você vai ver e perceber que Eliseu, na ação do Espírito Santo na sua vida, ele operou o dobro de milagres que Elias e Eliseu, homens diferencial. E a gente até traz essas situações hoje de que foram homens de fé, que fizeram naquele tempo coisas extraordinárias pelo poder do Senhor nosso Deus. Eu quero te dizer que nesse tempo também nós possamos ser profetas do Senhor e anunciar bênçãos e vitórias sobre toda a nossa nação. O livro de 1 Reis, queridos, ele traz transformações sobre um contexto que começou lá no livro de Samuel, a história dos reis israelitas. Samuel foi até mesmo o último dos juízes. Como eu disse, Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. E após a morte de Davi, quem reinou Jerusalém, seu filho Salomão. Então, ao longo dos 22 capítulos deste primeiro livro, surgem os profetas de Deus. E Elias, quero dizer mais uma vez, se destaca entre eles por tamanha fé. Aí vem o segundo livro de Reis. Esse livro pode ter uma espécie de divisão, pois relata a história de dois reinos, norte e do sul. O primeiro com a queda de Samaria e o segundo com a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. A queda dos reinos de Israel acontece porque seus reis haviam sido infiéis, com princípios que não deveriam abrir mão, princípios do Senhor, eles não poderiam abrir mão de forma alguma. Então, com essas posições desses reis, eles deixaram toda a nação vulnerável. E até falo como os pais que me ouvem agora, as suas decisões podem deixar a sua família abençoada ou pode deixar a sua família vulnerável. Os líderes, os governantes de cidades, estados e nações, também com as suas decisões eles podem deixar uma nação protegida ou pode deixar também as suas nações vulneráveis. Então, os livros de Reis nos mostram muito isso para os dias de hoje. E ainda que com a derrota de Jerusalém, isso em capítulo do livro dos 2 Reis, o livro traz passagens de grande significado para os cristãos, como a viúva que teve seu azeite multiplicado pelo profeta Elias, amém? Naamã que fora curado de uma lepra após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Orientada pelo profeta Eliseu, que foi discípulo, sucessor, quero frisar mais uma vez, discípulo, sucessor de Elias, tendo recebido o seu manto antes que ele fosse levado para os céus. Ok? Muito bem, gente, como o tempo é rápido, eu tenho que falar um pouquinho de Crônicas, o livro de Crônicas. O que é livro de crônicas e por que talvez tenha esse nome, os livros de crônicas? Livros de crônicas, na verdade, são relatos. Relatos. Ele tem as histórias parecidas, lógico, mas são relatos de que aconteceu com o povo de Deus. O autor de crônicas é um autor indefinido, apesar que algumas pessoas dizem que foi Esdras que escreveu os livros de crônicas, 1 e 2. Porque quando você começa a abrir o livro de Esdras, você vai perceber uma continuidade do livro de crônicas. Então a palavra crônica significa relato, porque está relatando a história de Judá e Davi até o cativeiro. Ela desconhece quem possa ser o cronista com toda certeza, mas como eu disse, algumas pessoas acham que podem ter sido Esdras, porque dá a entender a continuidade. Então, crônicas, vamos entender, crônicas trata do mesmo assunto e história de Samuel e Reis, mas não é uma simples repetição, da palavra. Em Samuel e em Reis, dá ênfase a ênfase é o trono de Israel, mas em Crônicas a ênfase é o templo de Jerusalém. As Crônicas relatam a história de Davi,
Salomão e o reino de Judá até o cativeiro do mesmo. Samuel e Reis dão a história de Israel, começando com Samuel e Saul, e vão até os cativeiros. Mas qual que é o propósito do livro de Crônicas? Como já foi falado, as crônicas dá ênfase ao tempo. Para isso, o sacerdócio levítico tem proeminência. É por isso que as crônicas dão a história de Israel, dão a história de Israel começando com Davi, Salomão, depois Judá, porque o templo ficou em Jerusalém de Judá. As crônicas faz a conexão entre Samuel. Olha, veja bem, olha que esse livro é tão importante. Ele faz a conexão do livro de Samuel, Reis, com Esdras. Olha como que é importante a gente ler esses livros, até mesmo por sequência, porque ele dá essa conexão. Para que você chegue em Esdras, é necessário você passar por Crônicas, para entender o contexto da história, e você tenha um apanhado muito melhor quando você chega no livro de Esdras. Você lê Samuel, lê livro de Reis, aí Crônicas, que faz um relato de tudo que aconteceu, mas focaliza muito o sacerdócio, focaliza muito a questão do templo, e você chega em Esdras e você vai ver que é, na verdade, uma continuação. Uma continuação. Então, Crônicas, olha, como eu vou falar aqui rapidamente o que o livro de Crônicas nos relata para nós, para que você entenda legalzinho também aí, em nome de Jesus. Crônicas. Princípio, como é que é o princípio de Crônica? Genealogia de Israel. Segundo ponto, começa de Adão até Jacó com a linhagem de Esaú. Depois vem de Jacó a Davi com a linhagem de Calebe. Então vai assim, até chegando na parte final lá, o templo do Senhor e a morte de Davi. Segundo Crônicas, os 40 anos do reinado de Salomão, os primeiros anos do reinado de Salomão. Salomão edifica o templo. Olha, por isso que eu estou falando a importância do templo, a construção do templo, a importância do templo, a importância do sacerdócio. Salomão edifica o templo. Salomão em toda a sua glória, mostra o momento de Salomão lá no alto, mas mostra também Salomão embaixo. Mostra toda a situação. Interessante, queridos, que Davi, antes de morrer, ele chega perto de Salomão e fala para Salomão assim: Salomão, eu vou te dar uma orientação. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser um grande rei? Então não fuja da palavra de Deus. Não obedeça, não deixe de obedecer a palavra de Deus. Honre a Deus. Confia em Deus. Tudo vai dar certo. E enquanto Salomão confiou em Deus, obedeceu a Deus, seguiu os princípios bíblicos, ele foi bem sucedido. No momento em que ele desviou, ele teve derrotas na sua vida. Então, para que nós possamos aprender tudo o que nós estamos falando aqui hoje, tá, queridos? Confia no Senhor. Nos livros de Reis, de Crônicas, vocês vão ver de reis fortes, reis que tinham tudo para dar certo e deram errado porque eles obedeceram a Deus. Reis, talvez, assumiu o reinado novos, mas confiaram em Deus, deram tudo certo na vida deles. Então, independente de idade, independente de onde você é, mas o importante é você confiar em Deus. E as coisas vão dar certo na sua vida. Só para a gente fechar, o livro de Crônicas fala da divisão do Reino Unido, fala dos 20 reis de Judá, fala da deportação para a Babilônia com o decreto de Ciro. Então é muita coisa, coisas importantes para todos nós. Então, queridos, nós vamos estar terminando aqui hoje, ok? Mas quero que você estude. Como eu disse no início, vai passar para vocês os versículos e capítulos para que você possa acompanhar durante a semana. Mas eu quero te dizer, meus queridos, é um prazer estar com vocês. É lógico que nós falamos de uma forma bem resumida aqui de Reis e Crônicas, é muita coisa. Mas muita coisa boa, aonde você aprende, você entende aonde você pode ir e aonde você não pode ir. Então, olha, queridos, aproveite, leia, nesse tempo de pandemia. Eu não sei o que eu vou fazer, leia a Bíblia, estude mais e tudo vai dar certo para a tua vida. Eu desejo de todo o coração que você seja muito abençoado e que sua semana seja uma semana de vitória. Estamos aí, juntos,
seremos muito mais fortes em Cristo Jesus. Um abraço, Deus abençoe a todos.